Exportação de soja do Brasil supera 10 milhões de toneladas em abril. Porto de Imbituba embarca 5 mil cabeças de bovinos. Conab pode rever preço mínimo do café. E exportações do Complexo Carnes avançam em abril. Olá, uma ótima tarde a você. Estamos começando agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo na sua casa, no seu escritório, na sua fazenda. A transmissão é aqui, é claro, pelo Canal do Boi, pela internet e pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que nos acompanham neste momento. E olha, vou começar essa edição do Agricultura BR falando de um assunto muito positivo. E que só não é melhor porque, sinceramente, eu tenho visto pouco disso chegando ao produtor rural brasileiro. Senhores, vou falar a partir de agora dos embarques brasileiros do Complexo Carnes. Falo sobre a carne de frango, sobre a carne bovina e também a carne suína. Começo pela carne suína. E olha só, a questão da peste suína africana já dá um peso muito importante para os embarques brasileiros de carne suína. O mês de abril foi de total e inclusiva situação de aumento para esses embarques, para essas exportações. Foram extremamente efetivas, chegam a dar uma disparada, tanto no volume embarcado, quanto na receita faturada pela indústria frigorífica que trabalha com carne suína. E é o que eu vou mostrar agora, mostrar os números relacionados a volume, a receita e também ao valor da tonelada. Veja só que, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o volume embarcado durante o mês de abril de carne suína foi de 51 mil toneladas. É uma alta relevante de 46,9%. Uma alta, quando comparado com abril de 2018, chega aí a ficar próximo a 47% de aumento, destaque aqui no Agricultura BR. Um outro dado importante é que você tem aí, em relação ao mês de março, uma alta de 7,59%. Por que eu comparo com março também? É porque março já vinha com uma alta forte e aumenta frente a março, e aí em relação a abril do ano passado é uma disparada total. Valor da tonelada. Valor da tonelada sobe, eram 2.162 dólares e 20 centes de média da tonelada embarcada de carne suína durante este último mês de abril. É um número bastante relevante quando trazemos aqui os destaques em relação ao valor da tonelada. E agora a receita. A receita é aquilo que foi faturado, meus amigos. Aquilo que foi faturado pela indústria frigorífica que trabalha com carne suína. Aumentou e aumentou muito. Veja só que a receita dessa indústria que trabalha com carne suína in natura sobe 51,30% no mês de abril, 110 milhões e 300 mil dólares de faturamento é o destaque que eu trago em relação à carne suína. Tem muita gente de olho por conta da peste suína, sobre a peste suína africana, sobre a China e também alguns países asiáticos. Então, esse número é real, já faz toda a diferença. E se você acha que isso está acontecendo só com a indústria que trabalha com carne suína, está enganado. Acontece com todas elas. E no caso da indústria brasileira de exportação de carne bovina, os exportadores de carne bovina do Brasil, o faturamento ele é extremamente elevado. E eu estou falando dos valores em dólar. Hoje nós não vamos apresentar esse faturamento em reais, porque na hora que o senhor vê em reais, o senhor vai entender como que a indústria conseguiu ganhar, e ganhar muito nesse mês de abril, e podemos dizer durante todo o ano já no acumulado. Mas o fato é que o Complexo Carnes como um todo vai se beneficiando dessa situação hoje que existe na Ásia. E os preços, o faturamento e também os volumes estão disparados quando falamos de carne bovina. É o destaque de agora, eu mostro agora como é que está a situação de receita, de faturamento da indústria exportadora de carne bovina, volume embarcado. Você tem aqui um volume total que foi embarcado durante o mês de abril deste ano de 2019, que totalizou 109.800 toneladas de carne bovina.
56,6% acima das 70.100 toneladas que foram enviadas ao exterior no ano passado, em abril do último ano. Amigos, vocês estão vendo esse número 415 aí? 415 milhões e 700 mil dólares foram faturados pela indústria frigorífica exportadora do Brasil. É isso mesmo. Mais de 415 milhões de dólares faturados, uma alta de 48,1% no período considerado entre abril de 2019 e abril de 2018. Aí que fica a questão, né? Como que esses números, eles impactam. Não estou falando só do elo da produção, não. Estou falando só do pecuarista. Eu estou falando em toda a cadeia produtiva, porque se é um elo que depende do outro, é necessário que esses valores, né, que essas situações de impacto das exportações, elas cheguem a todos os elos, a todos os segmentos da cadeia produtiva. Os números que eu apresento hoje, com essa alta toda aí de 48%, são em dólares, tá? Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos apresentar um estudo que mostra como é que ficaram as médias em relação a reais, a moeda local. Aí o senhor se prepara, porque realmente o faturamento da indústria frigorífica é elevadíssimo. Por último, eu destaco agora o que acontece com os embarques brasileiros de carne de frango, também extremamente positivos no mês de abril. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Pode colocar na tela aqui o gráfico, você vê um volume embarcado de 310.800 toneladas de carne de frango, 31,9% de elevação frente a abril do ano passado. A receita com a exportação de carne de frango é de 497 milhões e 400 mil dólares que foram embarcados, que foram exportados durante o último mês de abril. É o que nós mostramos agora, 36,05% de elevação em relação à carne brasileira de frango. Para resumir essa história que eu acabei de destacar, do Complexo Carnes, exportação de carne suína, disparou, tá? Então, essa era a questão mesmo. Dispara a exportação, embarque de carne suína. Também, dentro da esteira disso, viria carne bovina e carne de frango. E nessa ordem, é o que está acontecendo. Carne bovina dispara, faturamento chega a mais de 48% acima do ano passado, em dólares. Em relação ao volume embarcado, 52% acima de abril do último ano. E dentro dessa esteira, um pouco mais baixo, carne de frango também. Carne de frango subindo aí cerca de 31% o volume e também o faturamento. Então, você acompanha as informações aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e vai sabendo das situações que vão tomando conta. A China é o fator determinante, ela vai mudando. Com esse cenário da peste suína africana, ela vai mudando todos os cenários do agronegócio brasileiro em relação a todos os complexos. Pode ser o complexo soja, pode ser o complexo carnes, pode ser do milho, pode ser todo o sistema agroindustrial. Há um reordenamento internacional em torno do que acontece com o agronegócio, e isso está sendo determinado, de certo modo, pela China. E esse movimento aqui de aumentar volumes e faturamento com embarques de carnes, não tem data para acabar. Isso aqui é só o começo. Falo agora de uma notícia muito boa que aconteceu no último dia 1º de maio. Isso porque nós tivemos um embarque bastante importante no porto de Santa Catarina. Foram 5.000 bovinos que foram embarcados com destino à Turquia, trazendo aí o maior volume de um único lote embarcado desde o ano de 2016. Vamos ver os números agora que nós temos aqui em relação aos embarques. Embarque de gado vivo do porto de Imbituba, Santa Catarina. O destino foi a Turquia. Data do acontecimento 1º de maio. Volume 5.000 cabeças que foram embarcadas. O último grande embarque, que inclusive estávamos lá com as nossas equipes acompanhando esse embarque, aconteceu no ano de 2016, e nós tivemos ali 4.200 cabeças que foram embarcadas em relação
a Turquia, também pelo mesmo porto. Então, foi um dia de muito trabalho, esse 1º de maio, dia do trabalhador, lá no porto de Imbituba, ali uma situação de fortes embarques de gado vivo, gado em pé para a Turquia, que é um grande comprador desse tipo de produto. E eu vou continuar falando desse assunto, desse tipo de embarque de gado em pé, porque é uma saída das mais interessantes, principalmente para o elo da produção pecuária. E eu vou conversar, sabe com quem? Com Jorge Zaidan, porque ele está ali, ó, no lugar onde temos os especialistas. Zaidan, falei há pouco das exportações do Complexo Carnes, como estava sendo previsto e mostrado aqui no canal do Boi, é alta generalizada em todos os 3 tipos de carne exportadas pelo Brasil. E eu estava dizendo o seguinte, os embarques brasileiros de gado em pé, eles são bastante interessantes para a pecuária brasileira, para o elo da produção, porque isso traz um equilíbrio de preços muito interessantes. Jorge Zaidan, muito boa tarde, seja bem-vindo à Agricultura BR. Muito boa tarde, Fabiano. Muito interessantes para a pecuária brasileira e muito interessantes também essas importações de gado em pé para os países que querem processar a carne bovina em seus domínios. A tendência está cada vez maior de os países levarem o gado vivo. Nesses países ocorre a terminação, a engorda completa, o acabamento, e eles fazem o processamento, o abate e o processamento das carnes. Isso tem sido uma tendência. E a BCZ, onde nós estamos agora no Parque Fernando Costa, nos últimos 25 anos, recebeu inúmeras delegações estrangeiras interessadas na aquisição de sêmen, material genético de todas as raças zebuínas, para a produção de carne e também para a produção leiteira. Mas de um tempo para cá, essas visitas têm também um outro foco. O conhecimento da nossa pecuária para levar o gado em pé, exatamente nessa tendência que eu acabei de mencionar, Fabiano. Eu estou aqui com João Gilberto Bento, que é zootecnista, e ele atualmente é gerente comercial da ABCZ, que vai falar sobre essas visitas. Ô Bento, obrigado pela sua participação. Como é que tem sido essas visitas? Vocês têm recebido muita gente interessada em levar animais vivos. Isso, já há algum tempo, não é de hoje, né? Já há alguns anos, 3, 4 anos para cá, até porque o nosso departamento internacional, o Brazilian Cattle, dentre os seus associados do consórcio do Brazilian Cattle, tem algumas empresas exportadoras de animais em pé. O que nos surpreendeu esse ano foi o aumento dessas visitas e alguns países que ainda não haviam nos visitado, gerando até alguma dificuldade curiosa no departamento, que foi, por exemplo, buscar tradutores para turco, né? Nós temos visitas da Macedônia, que é uma região que fica ali na Eurásia e que foi a primeira visita vinda daquela região. Muitos países árabes, principalmente os países do mundo árabe, porque a gente sabe, eles têm uma cultura própria para o abate, para o formato de abate, e como você bem disse, eles têm as indústrias naquela região. Então eles querem manter a indústria, ela facilita para eles, em vez de estarem deslocando técnicos para cá, para acompanhar. Não que vá acabar a exportação de carne para esses países, mas eles, de alguma forma, eles vão mudando um pouco o processo e levando os animais para lá. Com as tecnologias hoje do transporte, da logística, os navios muito bem estruturados, a costa brasileira saindo ali pelo Porto de Belém, tem uma condição muito favorável. Eles entram ali pelo Mediterrâneo, vão sair lá naquela costa dos países árabes ali, facilitou bastante esse processo. Então, esse ano nós tivemos visitas de países da Turquia, dos países árabes, de vários países interessados exatamente na compra de animais em pé. Macedônia, acho que é a primeira vez que vieram à ABCZ, né? Sem dúvida, a terra do Alexandre o Grande, né? Macedônia, né? Um país de mais de 2.000 anos. E interessante também de lembrar que eles, embora venham atrás desse tipo de produto, que é um animal mais comercial, eles acabam conhecendo a nossa genética.
né? Conhecem todos os produtos do complexo, do conjunto que compõe o Brazilian Cattle, sejam os insumos, sejam máquinas, equipamentos, a genética. Então, isso ajuda muito a abrir outros negócios. Então, eles vêm em busca de um produto mais comercial, mas que acabam conhecendo o todo, né? Então, isso é muito bom, que vai gerando mais negócios para os nossos produtos, né? A BCZ, que já estava preparada para essas visitas de interessados no material genético, agora passa a atender um público de outra parte do mundo, que normalmente não levaria o material genético para o nascimento lá, a criação nesses países. Como é que a BCZ está preparando os seus associados, os pecuaristas, para atender essa demanda que pode crescer daqui para frente? Olha, eu acho que isso é inevitável, o crescimento é inevitável, né? Como a gente comentou, a logística melhorou muito, a qualidade dos navios melhorou muito. Hoje o animal já vai sendo confinado dentro do próprio navio, né? Isso tem ajudado muito a pecuária brasileira na estabilização do preço, né? É mais um mercado, né? O país, o maior exportador de animal em pé tradicionalmente é a Austrália, né? Exporta mais de 1 milhão de animais há muito tempo. A Austrália ocupa esse mercado e não tem por que o Brasil também ocupar esse mercado. Com a saída do Canal do Panamá, a ampliação do Canal do Panamá, a gente acredita que muito fluxo para a Ásia também, de animais em pé, passando ali pela América Central e já pegando o Pacífico, a linha do Pacífico. Então as oportunidades são muitas. E a BCZ, né, vai recebendo esse pessoal, dando todo o apoio, todo o suporte, e a gente tem que aprender também a lidar com esse outro mercado, né? Porque a BCZ é genética, é a nossa prioridade, mas acima de tudo é a pecuária brasileira, né? Que é formada 90% pelas raças zebuínas. Então eles vêm buscar os nossos animais, que são zebus de alguma forma. Então a gente fica muito feliz e acreditamos que teremos que nos preparar cada vez mais, porque esse mercado só tende a ampliar. Legal. Pois é, eu só complementando o que eu disse agora há pouco, a entidade estava preparada a receber investidores interessados em material genético, esses investidores mais concentrados nas 3 Américas, principalmente a América do Sul e a América Central. Uma parte também na Tailândia, na Ásia, mas agora no Oriente Médio é que começa esse mercado a ser despertado. E essa possibilidade, como disse o João Gilberto Bento, que é gerente comercial da BCZ, torna-se uma perspectiva boa de crescimento para a nossa pecuária e para o pecuarista brasileiro, não é, Bento? Exato. Como nós comentamos, é mais uma oportunidade de mercado, é mais um cliente, né? Nós temos que atender todos os clientes. A pecuária brasileira hoje, a gente já sabe há tempos, é a maior pecuária comercial do planeta, são 210 milhões de cabeça, já somos o maior exportador de carne do planeta, temos uma expectativa muito boa a partir desse ano que vem, de já entrar com carne in natura no mercado americano. É mais um mercado, com a expectativa da retirada da vacinação para os próximos 5, 6 anos, atingiremos o último degrau do status sanitário de zona livre sem vacinação, portanto estaremos no mesmo nível dos grandes países produtores de carne, mas não podemos deixar esse outro mercado, que é o animal em pé, como uma das grandes opções para o nosso produto. O mercadinho pode crescer. É um mercadinho que está crescendo muito, viu, Jorge? Obrigado, João Gilberto Bento, gerente comercial da BCZ. Parabéns pela organização da feira. Sucesso para vocês. Obrigado, Jorge. A feira está muito bonita, muito organizada. Muitos eventos acontecendo dentro da feira, uma enormidade de eventos, tudo dando muito certo. A feira de equinos cresceu muito, nosso dia de campo, a feira para a agroindústria familiar, a própria pista está uma beleza, os animais muito bons. Cresceu o número de animais inscritos esse ano, aumentou o número de leilões, aumentou o faturamento dos leilões, então a gente está muito feliz, Jorge. Obrigado, Bento. Fabiano. Obrigado, Zaidão. Obrigado pela participação. Dê um grande abraço ao João Gilberto Bento pela participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. E olha só, Zaidan, enquanto vocês estavam falando, eu estava dizendo aqui antes sobre os embarques brasileiros de gado em pé,
teve participação de público, sempre lembro que a participação é importante, e nós vamos colocar aqui porque ela tem a ver com o assunto. Nós temos uma participação que chegou através de mídias sociais. Vamos saber quem está participando aqui. Marco Antônio Souza fez pergunta através do Facebook. E ele faz uma pergunta aqui bem direta, né? O embarque de gado em pé é positivo? Tá? O Marco Antônio faz esse questionamento e o que acontece? Eu acabei de trazer agora na sequência, primeiro, o volume que foi embarcado de carnes, o complexo carnes, bovina, suína e também de frango. E depois, falei a respeito desse importante volume embarcado de gado em pé no último dia 1º de maio, em Imbituba, Porto de Santa Catarina. Olha, na nossa consideração aqui do Agricultura BR, em termos de comércio, é excelente ter esse tipo de saída para o pecuarista brasileiro. Por quê? Quando você tem uma boa exportação de gado vivo, isso significa que há um outro mercado, além de simplesmente terminar os animais e enviá-los para a indústria frigorífica. E aí você sabe tão bem quanto eu que a indústria frigorífica no Brasil é concentrada. Você tem poucas empresas que trabalham com isso. Então, quando você tem uma possibilidade real de estar se embarcando, tendo alguns volumes de animais saindo do Brasil por outras vias que não seja apenas através do abate na indústria, como, por exemplo, o gado em pé, é uma situação comercial muito interessante para o produtor, para o pecuarista e também outros elos da cadeia que tem também ali uma saída interessante quando temos exportação de gado vivo. Esse é o nosso posicionamento em relação. Então, é positivo sim. Toda forma de comercialização é vista como uma situação positiva, não apenas e não também tirando da jogada ou excluindo as exportações de carnes, no caso carne bovina, mas sim colocando também essa possibilidade que é muito interessante para o produtor brasileiro. E nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando a respeito de soja, as exportações foram acima de 10 milhões de toneladas, vou falar também de vendas norte-americanas e aproveite para participar conosco, assim como o Marco Antônio Souza, que mandou uma mensagem pelo Facebook, mande também por nós através do Twitter, do Facebook e o WhatsApp que está na tela, 67996562266. Voltamos já! E o assunto aqui no Agricultura BR é tecnologia e mais. O Canal do Boi está presente em todas as grandes feiras do país. Esse é o nosso compromisso com o produtor, com o nosso telespectador. Para você que não pôde ir lá em Uberaba, na Exposebu, para você que não pôde ir a Ribeirão Preto, para a AgriShow, você tem um pouco dessas feiras aqui na nossa programação. Então, vou continuar minha viagem pelo país, porque agora eu vou para Ribeirão. Vou conversar com José Cunha, que está aqui conosco, vai falar de um assunto interessante, que é em torno de pulverização. Como é que funciona isso, José Cunha? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Agricultura BR. É isso mesmo, Fabiano, nós continuamos aqui na cobertura da AgriShow porque hoje é o último dia, mas também ainda tem muita coisa para acontecer. Eu estou aqui no estande da Embrapa porque tem uma tecnologia aqui que pode ajudar muito o produtor e quem vai explicar para a gente como isso funciona é o engenheiro de transferência de tecnologia da Embrapa, Luiz Guilherme Vatti, vai falar para a gente sobre pulverização eletrostática. Luiz, boa tarde. Como que funciona essa pulverização? Boa tarde, José. Boa tarde, ouvintes. A pulverização eletrostática é uma forma de se aumentar o atingimento dos alvos biológicos nas pulverizações, sejam elas com produtos biológicos, sejam elas com produtos químicos, enfim, fazendo com que aqueles produtos que são utilizados pelo agricultor ou pelo pecuarista atinjam os seus alvos sem poluir mais o meio ambiente. É uma forma, então, de economia de produtos e economia financeira também para o agricultor, com a devida eficiência dos produtos que ele utiliza normalmente nas suas atividades agrícolas ou pecuárias, ok? Agora, Luiz, você estava me falando que a pulverização tradicional, ela pega somente a parte de cima da planta, né? E que esse novo modelo de pulverização, ela vai pegar também por baixo a planta. Explica pra gente, mostra pra gente como é que isso funciona. Tá certo, eu vou fazer uma pequena demonstração
E também o importante é a gente saber que a carga eletrostática, ela não dá choque, ela não altera a natureza dos produtos químicos ou biológicos que são utilizados, tá certo? E ela só cria uma atratividade entre a planta e a gota que foi gerada pelo pulverizador, de forma que isso consiga até atingir os alvos mais escondidos, como aqueles que ficam na face contrária da flor ou da planta, enfim, ou da folha. Eu vou usar um objeto plástico aqui, um CD que tem boa transparência, né? Que a gente consegue ver as gotas sobre a superfície dele, e um alvo biológico que vai ser representado por um papel sensível à água, e de forma que vocês vão conseguir visualizar nitidamente a diferença entre a pulverização tradicional e a pulverização com auxílio da eletrostática no mesmo pulverizador, tá certo? Então vamos ver a aplicação aqui. Nós estamos vendo ali que o aplicador está fazendo a aplicação do produto, né? Tá. Agora como que vai funcionar isso? Eu vou usar então esse alvo, tá certo? Vou passar pelo jato de aplicação sem o uso da eletrostática, tá certo? Ok. Agora podemos focar aqui o alvo biológico. Pouquíssimas gotas atingem a parte contrária de uma folha que não estava do lado do pulverizador. Ou seja, sem a pulverização eletrostática, ele só mostrou aqui o lado, só pulverizou o lado que estava exposto. Estava exposto ao pulverizador, foi totalmente atingido. E o lado contrário, as gotas não chegaram até ele, tá certo? Agora vem a pulverização eletrostática. Isso, vamos repetir então a operação agora com a eletrostática funcionando. Certo? Nós podemos ver aqui, tá certo, que o alvo foi totalmente atingido, assim como, evidentemente, a parte que estava exposta direto ao pulverizador, tá certo? Com uma quantidade de gotas mais do que suficiente para combater qualquer tipo de praga ou doença das lavouras. Ou seja, isso vai gerar eficiência e também diminui custo para o produtor. Exatamente. Pelos testes que a Embrapa já fez, até 70% de economia da cauda que se usa normalmente a gente consegue com a eletrostática. Também para a pecuária tem uma grande vantagem que essas gotas se aderem fortemente ao alvo. Então, por exemplo, no combate a carrapatos, que é uma praga muito difícil de se combater nas vacas de leite, elas aderem ao carrapato, as gotas eletrificadas, e os produtos químicos recomendados para isso funcionam com muito mais eficiência. Tá certo, Luiz Guilherme. Então é isso, Fabiano. Nós continuamos aqui, mostramos agora como funciona a pulverização eletrostática. O produtor pode ver que o produto na pulverização eletrostática atinge com mais eficiência as áreas que devem ser pulverizadas. E nós continuamos aqui na cobertura da AgriShow a qualquer momento. Daqui a pouco, na verdade, a gente volta com novas informações. Direto aqui de Ribeirão Preto, eu volto com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha. Dá um grande abraço ao Dr. Luiz Guilherme, ali mostrando tecnologia, né? Por isso que a AgriShow tem esse nome, é show mesmo. Você vê que essa questão da pulverização eletrostática significa que você tem um desperdício muito menor. Funciona nas lavouras e vai funcionar também no combate contra carrapatos em animais. Então, olha, situação muito positiva para a produção brasileira. E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações do mercado da soja. Vou falar agora a respeito de como que foi o volume exportado durante o mês de abril. E, amigos, surpreendendo, muitos, né? Inclusive nós aqui que não estávamos pelo line-up dos portos acreditando que chegaria a 10 milhões de toneladas. Olha, chegou. Os embarques brasileiros de soja bateram 10 milhões de toneladas, essa é uma informação positiva, ficando ligeiramente abaixo daquilo que tinha sido registrado em abril do ano passado. O total embarcado durante esse último mês alcançou 10 milhões e 50 mil
toneladas de soja em grão exportadas. É o que nós vamos mostrar a partir de agora, como é que ficou, então, esse balanço da soja embarcada pelo Brasil. Você tem aqui o comparativo com abril do último ano e também com março desse ano. Abril de 2018, o embarque foi de 10.250.000 toneladas. Março de 2019, 9.080.000 toneladas. Abril deste ano, como eu disse, 10.050.000 toneladas. Esses são os números que nós destacamos em torno do que aconteceu com o volume embarcado de soja pelas tradings que operam no Brasil, dados da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia. A segunda pergunta que se faz é quanto que foi faturado, né? Receita das tradings que operam. Foi uma boa receita, chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Vamos colocar aqui na tela, abril do ano passado, você vê que os números, olha, pode olhar na tela agora, você que está em casa, me acompanhando a Agricultura BR, olha só, abril do ano passado, 4 bilhões e 110 milhões de dólares. Abril desse ano, 3 bilhões e 590 milhões de dólares. Se eu estivesse em casa, eu ia perguntar o seguinte, Fabiano, foi uma quantidade pequena, né, 200 mil toneladas apenas de soja, entre o que foi embarcado em abril do último ano e abril de 2019. Isso fez uma diferença aí de 500 milhões de dólares no faturamento, ali também mostrando que o faturamento em março foi de 3 bilhões e 300 milhões. Mas será que só essas 200 mil toneladas fizeram isso? Não. O fato é que a soja, como você sabe, você que acompanha a programação aqui do Canal do Boi, mesmo que você não seja produtor de soja, acompanha regularmente, vê uma derrocada nos preços internacionais por conta, primeiramente, conflito China e Estados Unidos, fez com que a soja em Chicago perdesse patamares de valor. Além disso, agora está chegando o momento de plantio, ou o momento ideal de plantio de soja nos Estados Unidos, e aí não tem problema. Pelo menos os agrônomos lá estão dizendo que não vai, aquelas chuvas, as inundações não vão trazer problema. Então os norte-americanos vão plantar a safra de 2019-2020 com estoque muito cheio, historicamente muito cheio. Isso mexe com o preço internacional da soja. E aí com isso o valor da tonelada exportada fica mais baixo. Veja comigo agora nessa outra tela, porque ela explica o que acontece com o faturamento. Então, aqui a diferença é muito clara. Olha só, se em abril de 2018 o valor da tonelada da soja era de 400 dólares e 90 centes, abril de 2019, esse valor cai e cai muito. Cai 32 dólares e 30 centes para 367 dólares e 70 centes, como você acompanha aqui no Agricultura BR. Esses números aqui, dessa queda para a tonelada da soja, é um reflexo direto dessa derrocada, esse derretimento dos valores de referência para a soja na Bolsa de Chicago. E olha, tem vários pontos de vista que falam a respeito de preço de soja e milho no mundo. Aqui na Agricultura BR, a gente tem colocado a seguinte situação. Primeiro, a peste suína africana na China, ela existe, ela é fato e vai trazer grandes oportunidades no complexo carnes. Contudo, ela não reduz de maneira determinante as compras, as aquisições de soja pela China. A China está reduzindo entre 13% e 14% as suas compras de soja no acumulado do ano. É muito? Pode ser por causa que a quantidade comprada é muito elevada, mas 13%, 14% para quem provavelmente já perdeu 1/3 do rebanho de suínos, não é tanto assim. O que nós estamos vendo aqui, pelo menos no entendimento da Agricultura BR, é que a China tem usado da situação
para ir ao mercado e só comprar na boa. Quer dizer o seguinte, comprar com preço lá embaixo. É isso que a China está fazendo em relação à soja. Entretanto, há várias linhas de pensamento que apontam para outras tendências, inclusive daquela que aponta, né, e de certo modo não deixa de ser verdade, na qual a peste suína africana é um dos motivos da redução dos valores internacionais da soja. Para nós, a gente acredita que o fator do conflito comercial entre China e Estados Unidos é mais determinante do que esse no momento. Mas você vai acompanhar agora uma entrevista que a nossa equipe em São Paulo, juntamente com a Sarah Kirchhoff, realizou com um especialista que fala dos motivos para a queda dos valores da soja e também do milho no cenário internacional. Nós temos observado aqui no canal do Boi o preço da soja caindo no mercado físico brasileiro e também no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. O mesmo também acontece com o milho, que inclusive aqui no Brasil atingiu nas últimas semanas o pior patamar dos últimos 5 meses. Claro que a gente falou em guerra comercial aí ao longo de um ano inteiro entre China e Estados Unidos, só que a peste suína africana lá na China, ela vem pressionando muitos negócios e, por enquanto, não há uma perspectiva positiva em relação a isso, né? Eu vou conversar com o Ovídio, que é da Mercado Corretora lá do Rio Grande do Sul, que vai trazer esses panoramas pra gente. Seu Ovídio, seja bem-vindo ao canal do Boi, então fala sobre as perspectivas e sobre esse atual momento, por favor. Na verdade, o que está acontecendo com a China é aquilo que todo mundo sabe, está na mídia, né? É a peste suína que está, vamos dizer, dizimando os plantéis de suínos, principalmente, né? Isso se não afetar também a gripe aviária, que é possível que uma coisa puxe outra. Então, dessa forma, é que está reduzindo a demanda do nosso produto, que é a soja, né? Para esses mercados. Principalmente porque a China é o maior mercado que nós temos e também quase que o único mercado. Sim, né? Isso nos mostra exatamente isso, né? Será que a gente não está muito dependente da China e como parar de ser tão dependente assim? Eu acho que realmente nós somos muito dependentes da China. Teríamos que procurar outros mercados. Mas a China, como é o maior consumidor de proteínas e de energéticos, com certeza é um grande mercado e, claro, está focado dentro do mercado chinês, né? Nós já tivemos bons mercados europeus, né, que também continuam sendo nossos clientes, mas o boom que houve na difusão da soja, né, fez com que a gente entrasse nesse mercado chinês, né? Eu acho que isso é uma situação cíclica, né? Tem um momento que está havendo essa inversão de mercado e que possivelmente daqui a algum tempo ela vai retornar. Vai retomar. Eu acho um pouco difícil porque a maioria dos produtores de suínos, principalmente, que é o problema da China, são de pequenos produtores que está disseminado em toda a China. E pequenos produtores, às vezes, não têm a mesma sensibilidade vamos dizer, e nem as condições... Nem a celeridade, né? A celeridade, né, de acabar com as matrizes e com a produção de suínos, né? Seu Ovídio, a gente também consegue perceber assim, que muitas vezes nos momentos de crise as coisas se reinventam e encontram novos caminhos. De repente esse não seria o momento do Brasil estar lá e acordar e pensar que de repente ele pode agregar valor aos seus produtos e parar de ser somente um grande exportador de commodities e deixar o nosso produto aqui? Isso não me refiro só à soja, ao milho, mas também no caso do café e tantos outros produtos que a gente tem e manda o que tem de melhor para fora enquanto poderia estar colocando mão de obra aqui dentro? Sim, mas toda essa inversão, ela exige tempo. Claro. Né? Então, vamos dizer, num curto prazo seria praticamente inviável, né? Isso poderia acontecer a médio e a longo prazo. Só que a longo prazo também o produtor ou a trading, né, ela vê a possibilidade da China retomar os mercados. Então, fazer uma instalação de uma planta de suínos, né, de abate de suínos ou de frango, seria um pouco até temerário, né? Então, porque a nossa indústria praticamente ela ficou, eu diria até desmantelada, né? Ficou obsoleta, né? E ela precisaria, vamos dizer, se modernizar, né? Para enfrentar esse tipo para os outros mercados, né?
Acho que isso levaria algum tempo e não a curto prazo, mas nesse curto prazo pode ser que reverta, né? Infelizmente, aquilo que a gente sabe é que nós só temos um grande consumidor, que é a China. Não temos outras alternativas, que é muito ruim. Sim. Seu vídeo, para encerrar, como é que você enxerga os preços, tanto para o milho quanto para a soja, num curto, médio prazo? Eu acho que é um pouco difícil da gente prever o que Claro. pode acontecer, né? Aquilo que eu falei antes, né? Assim como pode ser uma evolução, pode ser uma involução também do mercado. Vai depender também vamos dizer, no caso da exportação, não só o produto em si, não só o consumidor em si, que seria o chinês, mas nós temos outros fatores que influenciam muito no mercado, que é a taxa do dólar, né? E a taxa do dólar nem sempre ela se rege pela economia. Ela se rege mais, eu diria, muito mais pela política. Então, qualquer movimentação política que está dentro do... Ou falta de movimentação. Ou falta de vezes, movimentação. Né? E agora a Previdência está muito em foco também, Exatamente, né? Isso, vamos dizer, deixa o mercado muito nervoso, né? E consequentemente, né, altera ou modifica os preços no mercado. Tá certo, seu vídeo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e bons negócios para o senhor. Muito obrigado. Então, esse foi o vídeo da Mercado Corretora, uma das mais de 130 corretoras aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Tá aí o entendimento do representante da corretora. Por aqui, o Agricultura BR fala agora a respeito de informações do Departamento de Agricultura norte-americano, que na manhã desta sexta-feira informou vendas avulsas de exportadores norte-americanos na ordem de 293 mil toneladas, um pouco mais do que isso, de vendas para o México. Veja comigo aqui na tela como é que foram informadas essas vendas. Destino é México, volume de quase 294 mil. 293.922 toneladas de soja foram vendidas para o México, com entrega na campanha 2019-2020. Destaque aqui no Agricultura BR, informação do Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta sexta-feira. Já que eu falei dos Estados Unidos, eu vou falar agora a respeito de como que o mercado reage. Essa é uma das poucas informações positivas que acontecem no mercado norte-americano. É isso mesmo, é só notícia ruim, soja derretendo, situações bastante difíceis em relação ao preço da soja para referência em Chicago. E é por isso que eu trago Chicago agora para você. Se acompanha comigo e a gente já vai fazendo os comentários. Chicago tem neste momento negócios em estabilidade. Maio vem a $8,30 mais 6 o bushel. Julho, $8,43 mais 4. Agosto, $8,49 mais 6. Setembro, $8,54 mais 6 por bushel. E por incrível que pareça, os valores que você viu agora, estáveis, sem mudança, praticamente iguais, ali com um viezinho de alta de 0,2%, é melhor do que aquilo que vinha acontecendo agora nos últimos dias, né? Nós temos visto já há algum tempo soja derretendo em Chicago, os valores são muito baixos e isso impacta diretamente na formação de preço do seu produto aqui no Brasil. Falo agora a respeito do dólar, moeda norte-americana, porque o dólar é um outro elemento importantíssimo para a formação de preço. Nós tínhamos o dólar ontem fechando com alta, uma alta mais expressiva depois do feriado do Dia do Trabalhador, e nós temos hoje ele perdendo um pouco do que ganhou nesta última quinta-feira. Dólar cai agora 0,43% a R$ 3,94. O dólar precisa também de uma informação nova aqui no Brasil, principalmente andamento, né, em relação às reformas necessárias para o país, que o governo tem batalhado para conseguir, mas a gente tem visto que não é tão fácil assim não, né? Tem várias forças que operam nesse sentido, no sentido contrário ao que a nação precisa, e aí acaba trazendo situações complicadas e influencia tudo. Bom, mostrei dólar, mostrei soja em Chicago, você sabe que o prêmio pago no porto é baixo, vamos ver como é que vem soja no porto neste momento. Nós temos aqui a apuração da Grãos Corretora com o valor da soja lá embaixo. Olha só, os portos de Santos e Paranaguá a valores de R$ 73,50 a saca. É ruim o preço, tá? É ruim o preço. O que eu sabia desde ontem era de um mercado mais travado, deve estar travado mesmo, pouca gente
comercializando soja no dia de hoje. Se o valor está assim no porto, isso acaba trazendo ali a influência para todo o mercado físico nacional. E daqui a pouco, no Agricultura BR, eu falo sobre café. Vou falar sobre café, vou falar sobre preços mínimos. O mercado está complicadíssimo e o governo vai rever preço mínimo de café. Você vai saber também como é que foram os embarques de café no último mês de abril. E tem muito mais informação da AgriShow para você aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Você vai conhecer agora uma iniciativa que reúne uma série de empresas que trabalham com dados, e esses dados são analisados de certo modo que fazem com que os resultados na produção, na agricultura, sejam muito melhores. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de José Cunha, direto da AgriShow 2019. A AgriShow, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, nesta oportunidade recebe também a visita do presidente da AgGateway Global Network. Ele que está presente no Brasil, vai participar de algumas reuniões sobre agricultura digital, startups, tecnologias. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho da AgGateway no mundo. Oh, thank you. Yeah, I'm glad to be here in Brazil. So AgGateway was established in 2005 in North America to address the needs of companies in agriculture and growers to promote data interoperability. Agriculture is becoming increasingly data-driven, yet data interoperability is still a major challenge. And so AgGateway is a consortium of member companies. We're nonprofit, and we spend our time executing projects that will improve the way that data is passed around among systems to deliver value to growers ultimately. I'm here in Brazil this week. I'm happy to be here. We established AgGateway in Latin America a year ago, and we have 18 member companies, and we're growing rapidly. And I'm here this week to visit a number of companies. I visited Embrapa, I visited AgTech Garage, some startup companies, also global companies that operate here in Brazil. And Brazil is a fantastic country, a lot of potential, and so I'm eager to help out and promote standards that can apply to Brazil. Brazilian agriculture has a lot to offer global standards, and global standards that exist today can help Brazil. And so it's a lot of fun. And anybody that's interested in learning more can talk to the president of AgGateway Latin America, Loyola, who will speak here in a minute. Thank you. E ainda hoje você confere também entrevista com o presidente aqui do Loyola para a América Latina. E olha, essa história que ele coloca para nós aqui, esse ponto de vista, ele mostra que com a implementação das tecnologias que permitem a ter uma utilização melhor das informações, dos dados, traz uma conversão, uma analogia possível a trazer muitos resultados melhores do que aqueles que já acontecem aqui no Brasil. Então, você vai ficar sabendo muito mais sobre isso a partir de agora, mas são situações extremamente positivas para o agronegócio brasileiro. Por falar em... As propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2019-2020 abrangem demandas dos produtores rurais ouvidos em todas as regiões do país. O documento, com 10 medidas, foi encaminhado pela CNA para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Quem elaborou o documento foram os técnicos da CNA. Veja os principais pontos. O primeiro está relacionado a melhorias regulatórias para emissão de títulos do agronegócio, que a gente vem trabalhando como uma fonte alternativa e complementar de recursos para o crédito, para que o plano não seja baseado só no crédito rural oficial, porque a agropecuária cresce a taxas muito superiores ao que o sistema bancário é capaz de financiar a agropecuária. O segundo capítulo trata de algumas medidas para desburocratizar o acesso ao crédito, como uma proposta para que o Ministério da Agricultura retome um grupo de trabalho que trata de custos cartoriais, porque a gente tem experiência de alguns estados em que o custo cartorial é tão elevado que ele acaba dobrando a taxa que o produtor está contratando, que é a taxa anunciada pelo governo.
Aí os outros capítulos tratam da gestão de risco, formas de comercialização para a agropecuária. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração no interior de São Paulo, na AgriShow, sobre juros. Eu queria saber como é que esse documento trata, o que ele pede com relação aos juros, já que o Banco do Brasil, segundo o presidente, cobra juros muito altos. O que nós acordamos com as nossas federações e chegamos a um consenso, a nossa proposta é que, de fato, seja reduzido em 0,5 ponto percentual a taxa de juros de quase todos os programas de financiamento para a agropecuária. Mas a gente deixou claro para a ministra e focou bastante que, às vezes, esse 0,5 ponto percentual que vai reduzir na taxa de juros os custos intrínsecos que a gente está chamando ao crédito rural, que é o fato do produtor ter que fazer vários registros em cartório da cédula de formalização do crédito, das garantias dele ter que contratar um seguro que ele não reconhece como uma garantia para aquela operação e para a atividade dele, que a ministra esteja bastante atenta a esses custos intrínsecos à contratação do crédito que oneram muito mais o produtor do que a taxa de juros que é anunciada pelo governo. A presidência da CNA entregou um documento para a ministra da Agricultura. Quero saber se outras áreas do governo, como por exemplo o ministro Guedes, da Economia, também vai receber esse documento e qual foi o resultado, qual foi a resposta da ministra da Agricultura, se ela vai trabalhar, já que ela é governo. A primeira entrega foi feita para a ministra da Agricultura na semana passada. Agora, essa semana, a gente vai encaminhar para todos os outros órgãos de governo que estão envolvidos na definição da taxa de juros e das outras normas da política agrícola. Então, a gente encaminha o documento para o Banco Central, o Ministério da Economia, para as instituições financeiras, para as seguradoras, para todo mundo que está envolvido tanto na definição quanto na operacionalização da política agrícola. Então, tá bom, só para terminar, como é que a CNA chegou a essas demandas, né? Para o nosso telespectador entender como é que esse documento foi criado. Assim como nos anos anteriores, há 5 anos já a CNA, ela reúne produtores, assessores técnicos de sindicatos rurais, das federações de agricultura, e esse ano a gente teve 5 reuniões nas 5 regiões do Brasil com esses produtores e técnicos para definir prioridades, porque a política agrícola ela é gigantesca, envolve vários instrumentos de apoio à comercialização, crédito, gestão de riscos. Então, a gente questiona o produtor o que para a safra 2019-2020 deve ser priorizado. E, além disso, a gente aplicou uma pesquisa com produtores que são assistidos pela assistência técnica e gerencial do Senar, para que eles nos dessem o suporte, além da assistência técnica, o que a CNA deveria defender junto ao governo para a implementação na safra 2019-2020. Então, o documento foi construído ouvindo a base da CNA, que são os produtores rurais. Tá bom, eu tinha esquecido uma outra coisa. Esse ano, alguns programas como a Inovar e a Madeira Frota, o dinheiro acabou antes da hora, né? Quer dizer, está faltando ainda uns 2 meses para o Plano Safra e já acabou o dinheiro. Tem que ter um suporte. Vocês se preocuparam com isso nesse documento? Então, a primeira proposta entre as 10 que a gente elencou como prioritária é que o governo anuncie um volume de recursos condizente com a real capacidade dos bancos colocarem no mercado. Porque o que a gente observou nas últimas 4 safras é que há um descasamento entre o que o governo anuncia, que todo governo quer anunciar um valor sempre superior de recursos e redução da taxa de juros, que é o ideal. Porém, quando o produtor chega lá na instituição financeira, não tem recurso naquela linha, ou ele é direcionado para uma outra linha que é mais fácil de acessar. Então, a nossa proposta prioritária é que seja anunciado um valor de recursos que realmente seja aquilo que, quando o produtor chegar lá na ponta, na instituição financeira, ele tenha acesso ao recurso, mesmo que seja um valor superior. Um valor menor, em relação ao que foi nessa safra. Porque senão acontece que, passados 6 meses do Plano Safra, algumas linhas já estão sem recursos e um anúncio muito alto gera uma expectativa muito grande no produtor e depois o que acontece lá na ponta não reflete o que foi anunciado. O anúncio oficial do Plano Safra está marcado para o dia 12 de junho. De Brasília, Odacil Canepa. Você acompanhou aí as propostas sendo apresentadas por diversas instituições pelo país para o Plano Agrícola Pecuário, que será lançado no próximo dia 12 de junho.
A Agricultura BR de volta e o assunto volta a ser tecnologia e as grandes feiras que acontecem pelo país e tem a transmissão do Canal do Boi. É o caso da AgriShow 2019, não poderia deixar de ser. Quem está por lá é o nosso amigo José Cunha, que volta ao Agricultura BR. A essa altura, depois de uma semana concluída de trabalho, a gente deve estar mais cansado, né, José Cunha? Me fala uma coisa. Tem muita tecnologia sendo apresentada aí. Há pouco você mostrava uma que é das mais eficazes para reduzir os gastos, tanto na área agrícola quanto na área de pecuária. O que você nos traz agora na Agricultura BR, Cunha? Então, Fabiano, por aqui ainda tem muita tecnologia, né? Na verdade, uma semana é até pouco, precisaria de mais dias para que as pessoas, para que os produtores, os visitantes da feira pudessem ver, visitar e passar por todos os estandes e ver toda a tecnologia disponível. Agora nós vamos falar sobre uma tecnologia que mede a qualidade das oleaginosas. Eu estou aqui ao meu lado com o Daniel, da empresa FIT, que desenvolveu uma máquina em parceria com a Embrapa que faz esse trabalho, né, Daniel? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Zé, tudo bom? Então, essa é a mesma tecnologia de ressonância magnética que a gente usa para fazer o exame médico. A gente, junto com a Embrapa, adaptou ela para fazer análises de grãos, sementes, farelos, resíduos e outros alimentos. Ou seja, essa máquina ela faz uma leitura desses grãos e mostra os dados, a qualidade dela em questão de oleosidade dos grãos. Não só oleosidade, é uma análise não destrutiva, né, e rápida. Em 30 segundos, a gente consegue ver na soja, por exemplo, teor de óleo, umidade, proteína e até mesmo os ácidos graxos que estão no óleo dentro do grão. Agora, por que é importante essa informação, Daniel? Por exemplo, de novo o caso da soja. O Brasil tem uma soja reconhecidamente de maior qualidade, maior proteína. Isso não é capitalizado. A gente comercializa ela só pelo peso. Mas o produtor, que ele tiver uma análise mostrando que a soja dele é de maior qualidade, ele vai agregar valor a ela. Então, vai valer mais. E você tem como fazer essa amostra para a gente aqui, né? Vamos mostrar para o pessoal que está em casa poder ver? Claro. Basta colocar o grão aqui, né? Seja ele qual for, pode ser algodão, no caso aqui é soja. A gente coloca nesse recipiente. O software está instalado aqui nesse computador. Vai fazer a leitura daquele grão que você colocou ali naquele tubo. Isso, o grão está colocado ali, é só colocar aqui, clicar em analisar e começa a contagem de porcentagem da análise. E quais são as informações que se obtêm através desse processo? A gente consegue medir teor de óleo, umidade, proteína e o teor de oleico, que é um ácido graxo muito importante dentro do óleo. Ela já terminou de processar ali, ela deu os resultados? Isso, aqui a gente pode ver que essa soja tem 18,38% de óleo e 8,17% de umidade. Ou seja, está dentro do parâmetro que tem que estar. A umidade está até num parâmetro muito bom. E o teor de óleo, excelente. Agora eu vi que ela mede outras culturas também, né, Daniel? Sim. Aqui a gente tem girassol, que tanto o girassol quanto o amendoim, ele está sendo comercializado pelo grau de oleico. O oleico está sendo muito importante porque ele aumenta a vida de prateleira, né? As coisas que são fritas usando um óleo com mais oleico, ela dura mais tempo. Então, busca-se óleos com maior teor de oleico, tanto no girassol quanto no amendoim. A Europa, por exemplo, só compra amendoim alto oleico. E a análise é destrutiva. Um laboratório cobra-se mais ou menos R$ 1.500 por análise, e quem tem o equipamento faz em 30 segundos. Agora eu estou vendo que tem um outro tubo ali que tem óleo. Como que funciona isso aí? Isso aqui é um azeite. A gente consegue colocar o azeite ali e ele dizer para a gente se esse azeite é puro ou tem mais algum óleo misturado nele. Agora, Daniel, como que o produtor consegue ter acesso a essa tecnologia? Esse é um equipamento nacional, né? Tanto é que foi desenvolvido com a Embrapa e ele está no mercado. A gente está lançando ele aqui na AgriShow. A Embrapa também dá toda a assistência, manutenção? Vocês fazem manutenção? Como que é? A própria empresa dá todo o suporte, manutenção, tudo que precisar. Ensina a trabalhar, faz o treinamento, o que precisar. E também... Tá certo, Daniel.
Tá certo, Daniel. Obrigado, então, pelas suas informações, pela sua participação aqui no Agricultura BR. Então é isso, Fabiano, diretamente aqui de Ribeirão Preto, nós continuamos na cobertura da AgriShow, mostrando tecnologia. Na verdade, Fabiano, tem muita tecnologia aqui, a gente precisaria de muito mais tempo para mostrar toda essa tecnologia, mas, infelizmente, hoje é o último dia. Então, logo mais vai ter a coletiva de encerramento da AgriShow, onde o presidente da AgriShow vai divulgar os dados dessa feira. E no Agricultura BR, na parte da tarde, no Agricultura BR 3, nós voltamos com essas informações e o fechamento aqui da AgriShow. Eu volto ao estúdio, é com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha. Um grande abraço a vocês todos aí que estão trabalhando para levar as informações a todo o Brasil da AgriShow 2019. Eu vou mudar de assunto agora para falar de café, porque a situação, como você que acompanha o Agricultura BR bem sabe, é extremamente complicada. Olha, primeiro tivemos, e é um fator positivo, tivemos uma super safra no Brasil. Depois, nós temos uma expectativa, mesmo com bienalidade negativa, de uma safra muito boa. E aí toda a pressão que existe na Bolsa de Nova York em relação ao café arábica, jogando os preços lá para baixo. Olha, estão usando essas informações da previsão de produção de café no Brasil, e olha que a produção de café mundial, quando você considera a demanda internacional, tem um estoque razoável, não é um estoque tão grande assim. Mas o fato de ter produções mais cheias no Brasil, na Colômbia, entre outros países produtores de café arábica, tem sido utilizado como principal argumento para jogar o preço do café lá embaixo. Isso tem acontecido. Pensando nisso, o Ministério da Agricultura, depois de uma série de abordagens de instituições, associações que representam o cafeicultor e do próprio cafeicultor, falando a respeito das preocupações com o preço mínimo do café, solicitou à Conab, Ministério da Agricultura, solicita à Conab uma revisão nos valores do preço mínimo do café. Por quê? Porque as preocupações agora são bem maiores. Com o início da colheita do café no Brasil, faz com que se tenha uma expectativa de que os preços, que são os menores, tá? Preço do café em Nova York ronda aquela casa dos mais baixos nos últimos 13 anos. E isso representa um colapso para o produtor, para o cafeicultor brasileiro. Então, essa revisão é importante para que se tenha uma mínima estabilidade para o cafeicultor aqui no Brasil. E eu que citei bastante Nova York, vamos saber como é que vem os negócios por lá, rapidamente. Estamos aqui na tela café em Nova York, só para variar, recuando. Você vê que as posições não chegam a dar $1 por libra-peso. Vem aqui a posição de maio, 89 centes mais 80 libra-peso. Julho, 91 centes mais 5 por libra-peso. Setembro, 93 centes mais 45. Dezembro, 96 centes mais 95 por libra-peso. São os negócios que temos neste momento com o café arábica na Bolsa de Nova York. Vou falar das exportações brasileiras de café. A exportação brasileira de café vem com bons volumes embarcados. Vamos mostrar agora, porque eu vou fazer um comparativo. Primeiro eu mostro o volume, depois eu mostro o faturado pelas trades que operam com exportação de café e depois eu mostro o motivo dessa coisa toda, que você já deve estar em casa adivinhando qual que é. Olha só, volume de café exportado eu tenho aqui na tela, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, abril de 2018 teve um embarque total de 1.940.000 sacas de café. Março de 2019, um volume bastante expressivo, 3.200.000 sacas de café, e abril de 2019 subindo forte para 2.680.000 sacas de café. O aumento em relação aos embarques brasileiros de saca de café chega a 37%, comparando abril de 2019 com abril de 2018. Vamos ver como é que ficou a receita? Agora a receita é faturamento das empresas, das trades que operam com exportação de café. Aqui está muito claro. Olha só, abril de 2018 teve um faturamento de 295.700.000 dólares. Março de 2019, com aquele volume todo, 3.200.000 sacas, 412.800.000 sacas. Abril de 2019, 330 milhões de dólares em faturamento para as tradings que operam com os negócios em relação à exportação de café.
Então, pegou esses dados, tá? 330, 295 milhões de dólares foram os valores faturados. E agora eu comento um pouco a respeito dos motivos que fazem com que isso tenha ocorrido no Brasil. Olha, está claro, o volume que foi exportado em abril de 2019 é muito maior do que aquele em abril de 2018. Esse é um fato. O outro fato é o preço do café lá embaixo. Ora, só teve um faturamento maior, ou receita maior, agora em abril de 2019, porque o volume exportado é muito maior. O volume exportado chega a ficar 700 mil sacas acima do registrado no último ano. Você quer ver a diferença? Diferença é aquela de assustar. Veja aqui na tela, pode colocar em tela cheia, vou deixar um tempo na tela para o produtor em casa entender. Esse é o preço internacional da saca de café exportada pelo Brasil. 2018, abril teve uma saca exportada de 151 dólares e 70 centes. 2019, 122 dólares e 90 centes. A diferença é enorme e é isso que tem aí tornado a situação do cafeicultor brasileiro cada vez mais difícil. E o Agricultura BR traz agora em destaque informações da AgriShow. Agora há pouco você conheceu uma empresa internacional que começa a ter uma operação muito interessante aqui no Brasil, está conhecendo as empresas de tecnologia, quem gera dados, quem gera informação, quem gera conteúdo voltado para o melhor resultado no agronegócio, no campo. E você vai saber agora como que funciona a operação na América Latina, na reportagem de José Cunha. Agora eu converso com o presidente da Ag Gateway na América Latina, José Alexandre Loyola, vai falar um pouquinho com a gente sobre a visita, né, do presidente da Global que está aqui, sobre essas reuniões que vocês vão participar aqui na AgriShow também. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar batendo um papo aqui com vocês, pelo convite de falar um pouquinho sobre a Ag Gateway. Como você disse, né, o Jimmy está vindo para o Brasil, veio para o Brasil para fazer algumas reuniões com a Embrapa, com algumas startups lá na Tech Garage em Piracicaba, e também estamos aqui na AgriShow para conversar com algumas empresas globais, né, que algumas já são membros da entidade aqui na América Latina e outros estamos prospectando para também vir fazer parte do grupo que já hoje constam com 18 empresas, né, entre empresas de maquinário, fertilizantes, defensivos, agricultura de precisão, softwares. Então hoje a Ag Gateway ela tem como objetivo principal, de uma forma colaborativa, envolver as pessoas através de reuniões presenciais e também reuniões virtuais através de videoconferências para estarem discutindo as principais dores, os principais desafios da agricultura digital em cada região, né? E aqui no Brasil também e nos outros países aqui da América Latina. Então, através dessas reuniões, nós discutimos as principais dores e endereçamos também as soluções através da colaboração das empresas que participam lá fora. São concorrentes, mas ali dentro do nosso grupo são empresas que colaboram por um propósito maior, que é a promoção e a viabilização das tecnologias da agricultura digital para o produtor rural, né? Porque hoje o produtor rural ele tem muitas informações, muita tecnologia disponível, mas se essas informações não se conversarem, né, o formato dos dados não se conversarem, fica difícil fazer análise e, o mais importante, tomar alguma decisão em prol do aumento da produtividade ou diminuição de custo operacional. Então a Ag Gateway veio justamente para o Brasil para permitir viabilizar, né, essas tecnologias, e é por esse motivo que a gente tem empresas lá dentro como a John Deere, a Agco, Mosaic, BASF, Syngenta, Strider, a Topcon, entre outras, né? A Case. Então, assim, é um grupo muito interessante hoje que está se reunindo com frequência, né? Essas reuniões são presentes para a gente poder realmente então discutir isso e trazer para o produtor o benefício de poder usar as tecnologias com uma facilidade, né? E com custo também acessível. É isso. Agora, Loyola, se fala muito em tecnologia, a gente se vê falando muito isso, e a agricultura, a pecuária também, mas a agricultura, em grande parte, vem se moldando, se modificando ao longo dos anos. Até um tempo atrás a gente não ouvia falar isso, né? Uhum. E hoje, como que você vê a importância dessa questão da tecnologia e do produtor que tem aquela mentalidade ainda um pouco engessada, né, de introduzir essas tecnologias dentro da propriedade dele? Como eu falo, né, toda tecnologia ela tem diversas
versões e tem o seu tempo de maturidade, né? Isso aconteceu com computadores, aconteceu com o iPhone, né, com o smartphone e vai acontecer com as tecnologias para o agro, né? Então, assim, a gente vê que hoje existe ainda um certo paradigma, né, de que algumas tecnologias são só para grandes empresas ou grandes propriedades que são caras, né, ou que não são viáveis e, na verdade, isso é uma questão de tempo, né? Lógico, dependendo do tipo de tecnologia, realmente aí no custo é um pouco alto, mas a gente tem hoje tecnologia de agricultura de precisão para qualquer tipo de tamanho de propriedade, qualquer tipo de cultivo. Então é uma questão de você buscar, né, através daí dos seus técnicos, através da mídia, através das pessoas que você consulta, né, para orientar no seu negócio, que tipo de tecnologia faz sentido para você. O que eu só não recomendo é você sair buscando sem buscar informação. É que nem um médico, né? Você não vai sair tomando remédio à torta direita. Então você tem que buscar um profissional para recomendar aquilo que melhor cabe para a sua saúde, né, para o teu problema, e a mesma coisa o agricultor, ele tem que buscar qual é a melhor solução para a sua propriedade, para o seu negócio, para o tamanho do seu negócio, para a sua realidade. Então existem hoje várias soluções, a gente tem aí quase 200 startups aí também com inovações, trazendo inovações. O agricultor hoje tem muitas opções, né, de soluções, mas ele tem que realmente saber aquilo que é melhor para ele, buscando aquela empresa ou aquela solução que faz mais sentido para a realidade dele. Agora, Loyola, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que a Ag Gateway já tem em desenvolvimento no Brasil. Perfeito. Então, a gente vai completar 1 ano de entidade aqui, né? É importante dizer que é uma entidade sem fins lucrativos. Então, a gente agora em maio completa 1 ano de existência e nós já estamos em desenvolvimento um projeto chamado ADAPT, né, que na verdade já existe nos Estados Unidos, nós estamos tropicalizando ele aqui para o Brasil. E, na verdade é um software open source, onde qualquer desenvolvedor de software ou de solução pode estar acessando. E basicamente, assim, a nível macro, né, dando uma panorama geral, o que ele faz? Muitos agricultores têm máquinas de diversas marcas, né, diversas cores, então você não tem só de uma cor ou outra. Então você tem um trator verde com uma plantadeira amarela, com um outro equipamento de produção azul, então são várias marcas hoje que uma propriedade possui, então só que às vezes essas marcas, por serem diferentes, esses equipamentos por terem marcas diferentes, não se conversam, o formato dos dados não se conversa. Então foi desenvolvido por 30 membros nos Estados Unidos, nos 200 que existem hoje, 30 membros se juntaram e desenvolveram uma solução chamada ADAPT, que nada mais é que são vários plugins, né, para que cada formato de equipamentos de diferentes marcas, diferentes modelos, possam ser convertidos no formato padrão e esse formato ele ser lido pelo qualquer sistema de gestão do produtor. Então isso facilitou muito a vida do produtor para poder entender e ler essas informações que vêm dos equipamentos de diferentes marcas, traduzindo essas informações num padrão só. Então esse daí foi um grande benefício que hoje os produtores americanos já podem usar e em breve a gente vai poder estar oferecendo aqui também para os produtores aqui do Brasil e da América Latina. Agora, Loyola, eu vou pedir para você então deixar os contatos, né, para as empresas que se interessarem em fazer parte dessa entidade, poderem contactar vocês e estarem sabendo como é que funciona certinho. Bom, perfeito. A empresa que quiser mais informações sobre a Ag Gateway e como pode se associar, né, esse grupo aí bacana que a gente tem de profissionais ligados à agricultura digital, basta entrar em contato conosco através do telefone 14 DDD 3361 7008. Ou então através do e-mail, meu e-mail, que é o Loyola, com Y, um L só, @aggateway.global.net. Tá? São os contatos aí para quem quiser buscar mais informação conosco. Será um prazer aí poder atendê-lo. Tá certo, Loyola. Obrigado então pela sua participação. De Ribeirão Preto, José Cunha. Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações dessa edição. Vou encerrar essa edição por aqui, dizer que vou voltar às 17h20, vou comentar um posicionamento que está tendo nos Estados Unidos de dificuldade de plantio do milho, que pode fazer, é uma especulação interna lá, pode fazer com que áreas que eram para milho migrem para soja, o que deve estar trazendo também impactos nos valores da oleaginosa em Chicago. Com essas informações eu fico por aqui, volto às 17h20, a todos uma ótima tarde e até lá!